Bum! Conteúdo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Controle externo da gestão pública. Normas constitucionais sobre o controle externo. Coisas que caíram, não estava no edital. Ó. Auditoria governamental. Quer dizer, deixa eu ver. Normas constitucionais sobre o controle externo, auditoria governamental. Segundo o Itossai, ele já tem um pouco disso. Declaração de Lima, estudei isso. Normas brasileiras de auditoria do setor público. NBASP 100, estudei isso. Princípios fundamentais de auditoria do setor público, estudei isso. Daí, controles internos segundo o COSO 1 e o COSO 2, eu não entendi isso. Tribunais de contas, funções, natureza, jurídica e eficácia de decisões, isso aqui é coisa da Constituição Federal. TCMSP, competência, jurisdição, organização, julgamento e fiscalização. Essa é a Lei 9.167, a Lei Orgânica e Regimento Interno. Eu estudei isso, mas isso também é meio que cai na administração. Então só falta o COSO 1 e o COSO 2. Tá. Funções técnicas administrativas, PODOC. Funções técnicas administrativas, planejar, dirigir, organizar, controlar, gestão e controle. Conceito de controle, padrão, X condição. Ação, medida, corretiva. Conceito de auditoria, critério, X condição, achados e evidências, opinião, tá? Auditoria. Tá. Estrutura integrada. Estrutura integrada de controles internos é o modelo COSO Benchmarking. Definição, controle interno, COSO 1. Processos, pessoas, objetos, segurança razoável. Conformidade operacional, comunicação. Definição de controle do COSO 1. PPOS, Postgres, ISOC. Entendi. Componentes do controle interno, COSO 1. Ambiente de controle é um componente. Avaliação de risco é um componente. Atividade de controle é um componente. Informação e comunicação é um componente. Monitoração ou monitoramento é um componente. Componentes de controle do COSO 1. Dá para fazer uma mnemônica chamada AIM. AIM, que AIM significa mirar. Alvo em inglês. Ambiente de controle, A de avaliação de riscos, A de atividade de controle, I de informação e comunicação, M de monitoração e monitoramento. Daí tem uma coisa que aparece toda hora quando estuda, é o cubo da auditoria lá. E ele é uma coisa que não faz sentido para mim. É uma coisa de uma dimensão, duas dimensões para representar dimensões. O cubo do COSO tem assim, uma estrutura integrada de controle externo do COSO. Ele tem uma dimensão, tem uma segunda dimensão de profundidade e uma terceira dimensão de componentes dos controles internos. Tá. Primeira dimensão são os objetivos, que são as operações, relatórios financeiros e cumprimentos das regras. Depois tem a segunda dimensão, que são unidades, a unidade B, a unidade de atividade A e a atividade do B, ou seja, as coisinhas que faz nela. E daí a terceira, que são os componentes dos controles internos, que são o monitoramento, a informação e comunicação, a atividade de controle, a avaliação de riscos e os ambientes de controle. Próximo COSO, COSO 2, gerenciamento de riscos, COSO 2. Isso aqui tem o processo, pessoas, objetivos, identificação de eventos e segurança razoável, PPOIS. Pois, e os conforme viram para os objetivos de conformidade, operacional, comunicação e estratégicos. Também estou no curso 2. Sobre identificação de eventos e administrar riscos conforme o apetite a riscos da organização. Eventos de riscos, Componentes de gerenciamento de riscos corporativos. Ambiente interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta ao risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento. Dá para fazer uma única. Dá para fazer uma mnemônica. Afiar em. Componente de gerenciamento de riscos corporativos, afiar em. Cubo do COSO. Voltamos aqui no cubo do COSO. Estratégico, operacional. Reporting. Conformidade. Entidades, departamentos, unidades de negócio e organização.
definição ambiente interno, definição de objeto, identificação de eventos, análise de avaliação de risco, iniciativa, resposta a riscos, controle, informação e comunicação, acompanhamento e avaliação. Não deu para entender muito. Processos nos tribunais de contas. Processo de contas, prestação de contas, ordinária, extraordinária, tomada de contas, ordinária, extraordinária, especial. Processo de fiscalização, contas anuais do PR, contas governamentais do território, pronunciamento conclusivo, despesas não auditadas, DIGL e Ecopob. Não deu para entender essas siglas todas abreviadas, não. Atos sujeitos, processo de fiscalização, atos sujeitos a registro, processo de fiscalização, auditorias e inspeções, processo de fiscalização, contas nacionais, empresas supranacionais, tratados constitucionais, processo de fiscalização, de solicitar informações, denúncias e representações, etc. Competência no Tribunal de Contas, competência judiciante, tem competência judiciante e competência fiscalizadora. A competência judiciante é o básico, julgar. A competência fiscalizadora é apreciar. Competências e funções dos tribunais de contas. Fiscalização, que seria uma auditoria, inspeções e diligências. A competência de corretiva, que é sustar atos, medidas cautelares e determinações. A competência sancionadora, que depende de lei, que é aplicar multa ou sancionar. A inabilitar para CC e FC. Não sei o que essa sigla significa. Tem a competência opinativa, que é para fazer parecer prévio de contas do chefe do Poder Executivo. Esse aqui eu entendi a sigla, P. Poder Executivo do Presidente. Consultiva ou governador. Ou prefeito. A competência consultiva é o julgamento em tese de parecer prévio contas do chefe P. Normativa, competência normativa, que são a editar as intossais. Que é a norma, sabe? As leis. Competências ouvidoria, de denúncias, reproduções, denúncias e representações. E competências de pedagógicas, que são as recomendações. E agora, acabou o conteúdo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para perguntar. Aqui umas perguntas. Do CESP. De prefeitura. Tá. Julgando o item de certo e errado. Tá. Sistema tributário. Isso aqui tá certo, tá? Sistema tributário ao sistema financeiro, ao orçamento público e ao controle externo, conforme as disposições da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional exercer, entre outras competências, fiscalização contábil da União mediante controle externo. Congresso Nacional, titularidade da função de controle externo da União. Fiscalização contábil da União mediante controle externo. Certo. Essa aqui está errada. Certa aqui. Outra é uma do CEF de controle externo. Com relação aos conceitos e aplicações dos controles, em geral do âmbito da administração pública, julgo o item a seguir, o controle externo foi consideravelmente ampliado pela Constituição Federal, compreendendo a função, entre outras, de consulta, como, por exemplo, na manifestação do Tribunal de Contas da União sobre as contas prestadas pelo Presidente da República, realizada antes do julgamento dessas contas pelo Congresso Nacional, que é a função consultiva, contas prestadas pelo Presidente da República. Outra aqui, uma do CESP, só que ela é de opções. Assinando a opção correta acerca das atividades de controle. E a que estava certa era: as atividades de controle se destinam ao nível de governança. As atividades de controle já se destinam ao nível de governança. Dedicação. Opa, comecei a falar o próximo, que está errado. Atividade de controle garante as diretrizes permitidas pela governança. Outra aqui, essa aqui deve ser C. Abrangência geral. Um dos elementos essenciais que compõem a rotina do auditor interno são os riscos de auditoria, que devem ser tratados na fase de planejamento. Uma das ferramentas de controle interno mais modernas no trato desse tipo de risco é a denominada modelo COSO. O COSO apareceu quando eu estava falando de ferramentas de auditoria interna. Ferramentas de controle interno mais modernas é o COSO. E terminando aqui.